Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Alma Ascensionada. Se você ainda não é inscrito no canal Alma Ascensionada, considere se inscrever e, se possível, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Nesse vídeo, iremos explorar um pouco sobre a vida e os feitos de São Bento, Chapter 2, Origens e Formação. São Bento nasceu por volta do ano 480 na cidade de Núrcia, na região da Úmbria, na Itália. Ele era de uma família nobre e recebeu uma educação clássica em Roma, onde estudou retórica e filosofia. No entanto, ao observar a decadência moral da sociedade romana e a vida desregrada dos jovens de sua época, Bento sentiu um chamado interior para buscar uma vida mais profunda e espiritual. A busca pela vida eremítica. Após concluir seus estudos, Bento decidiu deixar Roma e se retirar para uma vida de solidão. Ele se estabeleceu em uma caverna nas montanhas de Subiaco, onde viveu como eremita por 3 anos. Durante esse período, ele dedicou-se intensamente à oração e à meditação, buscando um relacionamento mais próximo com Deus. Sua vida austera e de oração atraiu a atenção de outras pessoas, que começaram a procurá-lo em busca de orientação espiritual. Formação da comunidade monástica. Com o passar do tempo, Bento começou a acolher discípulos, e sua pequena comunidade começou a crescer. Ele fundou 12 mosteiros em Subiaco e se tornou o abade de um deles. No entanto, sua abordagem rigorosa e disciplinada em relação à vida monástica nem sempre era bem recebida, e ele enfrentou resistência de alguns de seus seguidores. Em um incidente, Bento foi envenenado por um cálice de vinho, mas, segundo a tradição, ele abençoou o cálice, que se quebrou, livrando-o do veneno. Essa experiência solidificou sua posição como líder espiritual e reafirmou sua fé em Deus. A regra de São Bento. Em 530, Bento se mudou para Monte Cassino, onde fundou um mosteiro que se tornaria famoso. Durante sua estadia em Monte Cassino, ele escreveu a sua famosa regra, que se tornaria um guia para a vida monástica ocidental. A regra de São Bento é notável por seu equilíbrio entre oração e trabalho, enfatizando a importância do ora et labora, ore e trabalhe. Ela estabelece uma estrutura clara para a vida comunitária, incluindo horários de oração, estudo e trabalho, e incentiva a obediência, a humildade e a caridade. A regra é dividida em 73 capítulos, abordando temas como a vida em comunidade, a escolha de um abade e a disciplina dos monges. A ênfase na estabilidade, na conversão da vida e na comunidade fez dela uma obra atemporal, que influenciou não apenas a vida monástica, mas também a espiritualidade cristã em geral. A ordem beneditina, fundamentada na regra de São Bento, se espalhou rapidamente pela Europa, especialmente durante os séculos VI e VII. Os mosteiros beneditinos se tornaram centros de aprendizado, cultura e oração. Eles desempenharam um papel crucial na preservação dos textos clássicos e na educação durante a Idade Média, quando muitas das instituições de conhecimento estavam em declínio. Além disso, os monges beneditinos eram conhecidos por suas habilidades agrícolas, contribuindo para a melhoria das práticas agrícolas e o desenvolvimento econômico das regiões em que se estabeleceram. Milagres e veneração. São Bento é associado a vários milagres que reforçam sua fama como um santo poderoso. Entre eles, incluem-se curas de doenças, a proteção contra ataques e a expulsão de demônios. Ele também é frequentemente representado segurando uma cruz e um cálice, simbolizando sua fé e a proteção divina. A cruz representa a vitória de Cristo sobre o mal, enquanto o cálice remete ao milagre do veneno. A veneração a São Bento se espalhou rapidamente, e ele se tornou o padroeiro dos monges e dos beneditinos. Sua imagem é frequentemente encontrada em igrejas e mosteiros, e sua festa é celebrada em 21 de março. São Bento faleceu em 21 de março de 547. Antes de sua morte,
Ele teve uma visão de sua própria ascensão ao céu e pediu que seus monges o enterrassem no mosteiro. Sua morte foi marcada por um sentimento de paz e fé, e ele deixou um legado duradouro que continua a influenciar a vida monástica e espiritual até hoje. A vida de São Bento e sua regra moldaram significativamente o monaquismo ocidental e a espiritualidade cristã. Ele é lembrado não apenas como um santo, mas como um reformador que ajudou a estabelecer uma estrutura para a vida religiosa que promove a busca pela santidade através da oração, do trabalho e da vida em comunidade. A regra de São Bento, escrita no século VI, enfatiza o equilíbrio entre o tempo dedicado à oração e o trabalho manual, reforçando a ideia de que ambas as atividades são essenciais para a vida espiritual. Além disso, sua regra promove a disciplina, a obediência e a humildade, características que são fundamentais para a vida monástica. Através da prática da hospitalidade e do serviço ao próximo, os monásticos seguem o exemplo de Cristo, tornando-se faróis de esperança e amor em suas comunidades. A influência de São Bento vai além das paredes dos mosteiros. Seus ensinamentos moldaram a espiritualidade de muitos cristãos leigos, incentivando-os a integrar práticas religiosas em sua vida cotidiana. Sua vida e legado continuam a ser uma fonte de inspiração para aqueles que buscam um caminho mais profundo de fé e conexão com Deus. Para entender a importância de São Bento, é essencial considerar o contexto histórico da época. O final do século V e o início do século VI foram períodos de grandes mudanças na Europa. A queda do Império Romano do Ocidente em 476 resultou em um cenário de instabilidade política, invasões bárbaras e uma crise cultural. As tradições antigas estavam em declínio e o cristianismo, embora já estabelecido, enfrentava desafios significativos. Nesse cenário caótico, a vida monástica oferecia um refúgio e uma alternativa à decadência moral. Os mosteiros se tornaram centros de estabilidade, aprendizado e espiritualidade em um mundo em transição. São Bento, com sua visão clara de uma vida comunitária centrada em Deus, se tornou um farol de esperança e um modelo a ser seguido. Chapter 6. A vida em Monte Cassino. Ao se estabelecer em Monte Cassino, São Bento encontrou um local que se tornaria emblemático para a vida monástica. O mosteiro que fundou lá não só prosperou, mas também se transformou em um importante centro cultural e religioso. Monte Cassino foi construído sobre as ruínas de um templo pagão dedicado a Apolo, simbolizando a transição do paganismo para o cristianismo. Bento buscou estabelecer uma comunidade unida e sua liderança era marcada por um senso de equilíbrio e sabedoria. Ele incentivava a formação espiritual dos monges, promovendo o estudo das Escrituras e a prática da oração. A regra que ele escreveu durante esse período orientou os monges em sua vida cotidiana, incentivando-os a viver em harmonia e a buscar a santidade através do trabalho e da oração. Monte Cassino, além de ser um centro espiritual, tornou-se um modelo de organização e disciplina monástica. São Bento implementou uma estrutura de governo que promovia a participação dos monges e a tomada de decisões em comunidade. O abade, escolhido por sua sabedoria e experiência, tinha a responsabilidade de guiar a comunidade, mas a liderança era sempre exercida em diálogo com os irmãos. Essa abordagem colaborativa estabeleceu um padrão que seria seguido por muitas ordens monásticas no futuro. Bento também fez questão de que a liturgia ocupasse um lugar central na vida do mosteiro. A prática diária das orações e dos ofícios litúrgicos não apenas nutria a espiritualidade dos monges, mas também unia a comunidade em louvor e devoção. Os monges passavam as horas do dia em oração, trabalho e estudo, criando um ritmo de vida que favorecia a contemplação e a reflexão. Chapter 7. A regra de São Bento. A regra de São Bento não é apenas um conjunto de regras, é uma obra rica em espiritualidade e sabedoria prática. Ao longo dos 73 capítulos, Bento aborda questões fundamentais sobre a vida em comunidade, como a obediência ao abade e à comunidade é central na regra. Bento acreditava
que a obediência não é apenas uma questão de submissão, mas um caminho para a liberdade espiritual. A recepção dos visitantes é um aspecto importante, refletindo a crença de que cada visitante deve ser tratado como Cristo. Isso estabeleceu um padrão de acolhimento que ainda é seguido por mosteiros beneditinos hoje. A famosa máxima Ora et Labora resume a visão de Bento sobre a vida monástica. Ele acreditava que a oração e o trabalho deveriam coexistir, levando os monges a buscar a santidade em todas as atividades. Bento enfatizava a importância de permanecer em uma comunidade, promovendo a ideia de que a verdadeira conversão e crescimento espiritual ocorrem no contexto da vida em comum. Chapter 8. Impacto cultural e educacional. Os mosteiros beneditinos, seguindo a regra de São Bento, tornaram-se centros de aprendizado, preservando o conhecimento clássico e promovendo a educação. Os monges copistas, por exemplo, desempenharam um papel crucial na transcrição de manuscritos antigos, garantindo que a sabedoria da antiguidade não se perdesse. Além disso, os mosteiros ajudaram a disseminar a agricultura e práticas sustentáveis, transformando vastas áreas da Europa. Eles introduziram técnicas de cultivo que melhoraram a produtividade e ajudaram a alimentar as populações em crescimento. Chapter 9. Milagres e atributos de São Bento. A vida de São Bento está repleta de relatos de milagres e intervenções divinas. Um dos mais famosos é o relato de sua luta contra um monge que tentou envenená-lo. Ao abençoar o cálice de vinho, o veneno se quebrou e a história se espalhou, solidificando sua reputação como um santo protetor. Outra história popular envolve a proteção que ele ofereceu a seus monges durante uma invasão. Segundo a tradição, ele teria visto uma visão de um demônio que estava tentando desestabilizar a comunidade e, através da oração, conseguiu expulsá-lo. Esses relatos de milagres contribuíram para a veneração de São Bento e a crença em seu poder intercessor. Chapter 10. A morte e o legado duradouro. A morte de São Bento, em 21 de março de 547, foi marcada por um profundo senso de paz. Ele morreu cercado por seus monges e, segundo a tradição, teve uma visão da glória celestial antes de falecer. Seu corpo foi enterrado no mosteiro de Monte Cassino, onde sua memória foi honrada por séculos. Agora vamos aprofundar ainda mais na vida de São Bento, seus ensinamentos, a evolução da ordem beneditina e seu impacto duradouro na sociedade e cultura. Chapter 11. Os ensinamentos de São Bento. Os ensinamentos de São Bento vão além de regras práticas. Eles refletem uma profunda espiritualidade que busca a santidade no cotidiano. Alguns dos princípios fundamentais da sua filosofia incluem: a humildade é um tema central na regra. Bento ensinava que a verdadeira grandeza no reino de Deus vem da humildade e do serviço aos outros. Ele via a humildade como a base para todas as virtudes e um caminho seguro para a santidade. A vida monástica é marcada pelo silêncio, que Bento considerava essencial para a escuta da voz de Deus. O silêncio permite uma reflexão profunda e a meditação, ajudando os monges a discernir a vontade divina em suas vidas. Bento aconselhava a simplicidade de vida como um meio de se concentrar no que é realmente importante, a relação com Deus e a vida comunitária. Isso se refletia em sua rejeição ao acúmulo de bens materiais e ao luxo. O trabalho manual é elevado a uma forma de oração. Para Bento, cada atividade, desde a agricultura até a produção de manuscritos, poderia ser oferecida a Deus como um ato de adoração. Chapter 12. A evolução da ordem beneditina. Após a morte de São Bento, a ordem beneditina continuou a se expandir e evoluir. A regra de São Bento foi adotada por várias comunidades monásticas em toda a Europa, levando à formação de uma vasta rede de mosteiros beneditinos. Durante a Idade Média, esses mosteiros se tornaram centros de educação, cultura e espiritualidade.
influenciando a vida religiosa e social. Os monges beneditinos foram pioneiros em várias áreas, incluindo a agricultura, a medicina e a educação. Eles introduziram práticas agrícolas inovadoras, como a rotação de culturas e o uso de moinhos de água, que aumentaram a produtividade das terras. Além disso, os mosteiros frequentemente mantinham escolas para a educação dos jovens, preservando o conhecimento clássico e promovendo a alfabetização. Chapter 13. O impacto cultural e espiritual. A influência de São Bento e da ordem beneditina se estendeu muito além dos limites dos mosteiros. Durante períodos de crise, como a queda do Império Romano e as invasões bárbaras, os mosteiros se tornaram refúgios de paz e estabilidade. Eles desempenharam um papel fundamental na preservação da cultura, da arte e da literatura, garantindo que o conhecimento clássico fosse mantido e transmitido às gerações futuras. Além disso, a espiritualidade beneditina, centrada na busca pela santidade através da vida comunitária e da devoção, influenciou outras ordens religiosas que surgiram mais tarde, como os cistercienses e os cartuchos. A regra de São Bento tornou-se uma base para muitas tradições monásticas, moldando a vida religiosa na Europa. Chapter 14. A veneração de São Bento. Com o tempo, a veneração de São Bento se espalhou por toda a Europa. Ele foi reconhecido como o patrono dos monges e dos eremitas, e sua imagem começou a aparecer em igrejas e mosteiros. Sua festa, celebrada em 21 de março, tornou-se uma ocasião importante no calendário litúrgico. A cruz de São Bento, um símbolo de proteção e bênção, passou a ser utilizada como um amuleto contra o mal e as tentações. A cruz de São Bento é frequentemente adornada com a inscrição Vade retro Satana, afastai-te, Satanás, que reflete a crença de que ele protege aqueles que a usam. A cruz de São Bento é um dos símbolos mais conhecidos e utilizados no cristianismo, especialmente dentro da tradição católica. Ela é associada a São Bento de Núrcia, o fundador da ordem beneditina que viveu no século VI. Chapter 15. Significado e simbolismo. 1. A cruz é frequentemente vista como um símbolo de proteção contra o mal e as tentações. Muitos acreditam que ela tem o poder de afastar espíritos malignos. 2. Em uma das faces da cruz está inscrita uma oração conhecida como Oração de São Bento, que invoca a proteção do santo. A oração pede pela libertação de todo o mal e a preservação da fé. 3. Na cruz, costumam aparecer as letras CSPB, que significam Crux Sacra Sit Mihi Lux, a Santa Cruz seja minha luz, e outras siglas que representam a oração. A cruz de São Bento é frequentemente utilizada em medalhas, crucifixos e outros objetos religiosos. Muitas pessoas a usam como um talismã de proteção. Ela é utilizada em rituais de bênção e exorcismos dentro da Igreja Católica. A cruz começou a ganhar popularidade no século XVI, especialmente com a Ordem de São Bento. A devoção a São Bento e sua cruz se espalhou rapidamente, tornando-se um símbolo importante para muitos fiéis. Chapter 16. Conclusão. A cruz de São Bento é mais do que um simples símbolo religioso. Ela representa a fé, a proteção e a luta contra o mal. Para muitos, carregar essa cruz é uma forma de expressar sua devoção e buscar a segurança espiritual.